Vamos falar agora sobre algumas outras obrigações que o empregador tem com relação ao empregado, à previdência social, com a legislação trabalhista de modo geral. Estamos falando do FPAS, o INSS, correspondente ao INSS, Previdência Social. Estamos falando do GIL-RAT, ou RAT simplesmente, e a alíquota de terceiros. Além dos salários, a empresa deverá recolher os encargos trabalhistas, que são eles: INSS empresa ou INSS patronal. A empresa deverá recolher no DARF previdenciário, além dos valores descontados a título de INSS do funcionário, a parte patronal, conforme o percentual definido pelo código de FPAS. Ou seja, a empresa ela desconta o INSS do próprio funcionário, que seria sua contribuição mensal, mas a empresa também paga o próprio INSS patronal, ou seja, o próprio INSS dela, da empresa. Esse INSS, essa contribuição, é chamado de FPAS, Fundo de Previdência e Assistência Social, que corresponde a essa contribuição da empresa. Um exemplo, com o código 507, que eu já expliquei para você, 507 que está atrelado ao percentual de 20% em cima do total da folha de pagamento, acrescido do percentual do RAT. O RAT, que também é um encargo que é ligado à Previdência Social. Então, o RAT ele pode ser de 0, 1, 2 ou 3% para empresas não optantes do Simples Nacional, ou seja, as empresas do Simples não precisam pagar o RAT. O RAT é o risco ambiental de trabalho. A base de cálculo de INSS em empresa não está limitada ao teto, como ocorre com o funcionário, como ocorre com o INSS do funcionário. Ou seja, não importa o tamanho da folha de pagamento, não importa qual o valor da folha de pagamento, não existe um teto. Se a folha de pagamento for de 1 milhão, a folha de pagamento de salário dos funcionários for de 1 milhão, os 20% e mais o RAT de 1, 2 ou 3% será em cima da folha de pagamento de 1 milhão. Então não há um piso e não há um teto. É de acordo com o valor da folha do pagamento, ou da folha de pagamento. Conforme o FPAS, ou seja, conforme o código FPAS, no caso aqui nós tivemos um exemplo do código 507, que corresponde a uma alíquota de 20% de INSS patronal correspondente à folha de pagamento, ou melhor, em cima da remuneração, em cima do total correspondente à folha de pagamento. E conforme esse código FPAS, a empresa deverá recolher também a contribuição de terceiros. Este valor é destinado ao sistema S. A contribuição de terceiros é um valor que também será calculado em cima da folha de pagamento, mas com uma diferença. Existe um limite. Esse limite é de 20 salários. Não é um totalzão da folha de pagamento, não. Por exemplo, digamos que a empresa tem uma folha de pagamento de 100 mil reais. Na verdade, essa alíquota de 5,8% de terceiros, ela não vai ser calculada em cima dos 100 mil reais. Ela vai ser calculada em cima do limite, do teto de 20 salários mínimos vigentes. Portanto, o sistema S é Salário Educação, Senai, SESI, Senac, SEST, Senat, Sebrae, Sescop e INCRA. Então, este é o sistema S que recebe esses valores provenientes das empresas que pagam os 5,8% em cima do limite de 20 salários mínimos vigentes. O percentual de contribuição ele poderá ser variável entre 0 e 5,8% ou 5,80%.
O percentual mais frequente é justamente de 5,8%. Por exemplo, se o código da empresa for 507, o código FPAS, aquele que vimos agora há pouco no exemplo, for de 507, geralmente é 5,8% que desconta em cima do limite de 20 salários correspondente à folha de pagamento. Antes de totalizar o DARF previdenciário, deve-se deduzir os valores pagos a título de salário família e salário maternidade e afastamentos a partir de 1º de 9 de 2003 ou anterior, a partir de 29/11/1999. Então, o DARF previdenciário, ele é o documento para fazer esse recolhimento, o recolhimento desses impostos. Então, a alíquota de terceiros, esse valor correspondente à contribuição de terceiros, o INSS patronal, ou FPAS, de 20%, e o RAT de 1%, 2% ou 3%, ele é recolhido a partir do DARF previdenciário. Só que antes de totalizar o DARF previdenciário, deve-se deduzir alguns valores pagos a título, por exemplo, de salário família, salário maternidade, ou seja, a empresa pode descontar esses valores. Se a empresa vai fazer, por exemplo, a empresa tem uma folha de pagamento de R$100 mil, mais uma vez dando esse exemplo, ele vai tirar lá os 20% de INSS patronal, os 5,8% de contribuição para terceiros, que é até o limite de 20 salários mínimos vigentes, e 1%, 2% ou 3% correspondente ao RAT. Só que se a empresa tiver pago salário família, salário maternidade, afastamento, ela vai poder abater esses valores. Digamos que a empresa tenha uma folha de pagamento de R$100 mil, mas tenha pago 20 mil só de salário família. Então seria 100 mil menos 20, correspondente ao salário família. Digamos que uma empresa tem uma folha de pagamento de R$100 mil e tenha pago 10 mil de salário maternidade. Então será 100 mil menos 10 mil. Então fica só 90 para ele fazer os cálculos de todos esses percentuais aqui apresentados. Então, antes de totalizar o DARF previdenciário, deve-se sim deduzir os valores a título de salário família, que a empresa tenha pago, a título de salário maternidade, que a empresa tenha pago, e algum afastamento que a empresa tenha pago ao funcionário, porque na verdade essas obrigações são obrigações da empresa com relação à previdência social. Porém, há uma exceção à regra. A contribuição destinada a terceiro, ela deve ser recolhida integralmente, até porque ela corresponde ao limite de 20 salários mínimos. Então, ela será recolhida integralmente, sem nenhum tipo de descontos, ou sem os descontos, sem as deduções que mencionamos aqui. E aqui você tem um exemplo de DARF previdenciário, que é o documento de arrecadação de receitas federais. Esse documento ele é emitido para pagamentos que serão, ou recolhimentos que serão destinados ao governo federal, como imposto de renda retido na fonte, INSS e qualquer outro pagamento que é destinado ao governo federal. FGTS. O empregador ele deve recolher 8% a título de fundo de garantia através do programa CEFIP, que está sendo substituído pelo FGTS digital da Caixa Econômica Federal. Então, o FGTS também é um encargo da empresa ao trabalhador. O FGTS ele corresponde a 8% do salário, 8% também em cima do salário pago ao trabalhador. Se o trabalhador ganha R$3 mil, o empregador, a empresa, vai depositar 8% de R$3 mil correspondente ao FGTS. Lembrando que existe um programa chamado CEFIP, ao qual é utilizado para fazer esse cálculo do FGTS, que está sendo substituído pelo FGTS digital, que lá no nosso treinamento completo já temos curso, já temos aula, temos um módulo sobre o FGTS digital. Então você que está fazendo o treinamento, está fazendo o curso aqui pelo nosso canal, considere também fazer o curso completo, treinamento completão, para você se tornar um especialista em departamento pessoal. Vejo você na próxima aula.